Olá, muito bom dia para você nesta sexta-feira, 8 de setembro de 2023. Nosso programa TBC Mais está no ar e a gente está chegando para te fazer companhia nesta manhã até às 10 da manhã com informação, entretenimento e muito mais, né? Ivan Abdala, bom dia. É isso aí, Michele. Bom dia. E olha só, hoje é sexta-feira, ponto facultativo para você que está aí, ó, curtindo o feriadão. Se liga no nosso programa porque ele tá bem bacana. A gente separou alguns bate-papos muito legais pra gente rever nesse dia. É isso aí. Então, para começar, eu entrevistei uma psicóloga especialista em traumas e ressignificação, que é um assunto interessante, não é mesmo? Então, vamos conferir como é que foi? As situações constrangedoras, a gente está propenso a desenvolver traumas, não é mesmo? Pode ser uma mordida de cachorro, um assalto, a perda de um ente querido. Então, são situações que criam memórias negativas no nosso cérebro, podendo levar aí para a vida da pessoa a sensação de impedimento e a restrição daquilo que ela tem vontade de fazer. Então, isso é chamado de trauma psicológico. Então, para falar um pouquinho mais desse assunto, está aqui comigo a Selma Dias, que é psicóloga especialista em traumas e ressignificação. Bem-vinda. Bom dia, doutora Selma. Bom dia, Michele. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Olha só, uma pessoa então pode carregar um trauma, às vezes mesmo sem ter noção disso, a vida toda? Pode sim. Essa é uma pergunta interessante. A gente precisa definir o que é trauma. O que é trauma? E a gente tem que definir o que é memória traumática. Trauma é tudo. Tem um autor que eu gosto muito, que ele traz uma definição simples. Trauma é tudo aquilo que acontece intenso demais e rápido demais, dentro e fora. Aconteceu um acidente de carro, ele tem um potencial traumático. Todo mundo que passa por um acidente de carro para de dirigir e fica traumatizado? Não. Não necessariamente. Então, trauma é o que acontece lá fora, que é muito impactante, e dentro da pessoa. Quem é a pessoa, qual é a estrutura emocional, qual a idade, quanto de suporte ela tem para poder lidar com aquilo, não é? Então, trauma é uma coisa forte demais, intensa demais e rápido demais. E às vezes pode não ser, assim, parecer tão intenso, mas te provocar uma coisa intensa. Isso. Eu vou te dar um exemplo que você me disse que foi um trauma. Eu tinha uma apresentação no colégio, tinha meus 12 anos, aquela coisa que, né, adolescente fica empolgado, porque vai fazer a dancinha, a apresentação lá pro colégio. E minha mãe me deixou incumbida de passar a roupinha que eu tinha que me apresentar. Eu queimei a roupa na hora de passar para sair para fazer a apresentação. Fiquei surtada com aquilo. Nunca, assim, toda vez que eu ia pegar um ferro para passar a roupa, eu quase queria chorar de agonia. Eu falava, eu vou queimar. Eu vou queimar, porque depois do sufoco que eu passei nesse negócio, do negócio grudar, foi um trauma, não era algo tão assim, mas mexeu muito comigo. Isso, excelente seu exemplo. É um trauma. Porque para você foi impactante, porque para você significava muito aquela apresentação, né? Estar diante das pessoas. E aí uma característica do trauma é também um disparador. Situações que depois que aquilo passou, pode ser na infância, pode ser 10, 15, 20, 30 anos, depois que aquilo passou, qualquer coisa que me remete àquela lembrança me deixa nesse estado de alerta, de choque, de ansiedade. Por exemplo, passar roupa para você. Eu tive, o que foi minha solução há poucos anos? O tal do ferro a vapor que eu posso grudar na roupa e ele não queima. Eu falei, pronto, no outro eu não pego, não quero saber daquele tradicional, mas o vapor, pronto, agora eu resolvo e não sofro nessa situação, porque eu evito. Sim. Excelente exemplo. É isso mesmo. Que coisa. Foi impactante para você. Agora vamos pensar em situações muito maiores do que isso, né? Que tem um monte de outros disparadores. Vamos pensar no assalto, por exemplo. Opa! Né? Uma pessoa que foi assaltada por um motoqueiro. Todo momento que ela escuta um barulho de moto, dispara toda aquela sensação de ansiedade, medo, vontade de fugir, fuga, a sensação de que aquilo vai acontecer de novo. Que tem acontecido há 10, 15 ou 20 anos, a pessoa carrega o potencial nela de relembrar de alguma forma daquela memória e disparar toda aquela sensação de desespero, de medo e por aí vai. Aí entra a definição de memória. A gente acha que memória, no senso comum a gente pensa que memória é só o que a gente lembra visualmente. Mas eu não tenho lembrança daquilo que aconteceu na infância, então não traumatizou.
Talvez eu não tenha uma parte da memória que é a parte visual, mas eu posso ter, por exemplo, memória de sensação corporal. Memória de susto, memória de medo, memória de dor. Eu posso ter vivido uma coisa muito traumática, que foi dolorosa, e que eu sequer lembre, ou que eu assisti a alguma coisa. Às vezes muito pequeno também, Às que a vezes gente não muito tem pequeno. registro Isso. visual, mas alguma coisa que, se aquilo acontece, você sente e não sabe explicar. Exatamente. Por exemplo, memórias que acontecem, traumas que acontecem com uma criança em fase pré-verbal. Ela nem sabe falar ainda para entender aquilo que está acontecendo, ou expressar ou pedir ajuda. Por exemplo, um bebê que assiste os pais brigando, Isso. discutindo violência doméstica, ele não consegue se manifestar ali, expressar, mas aquilo já fica nele. Já fica nele, ele registrou. Memória de sensação, sentiu no corpo. Medo, angústia, tristeza, dor, né? Memória de sensação. Tem memória auditiva. De repente tem criança, quem é que não tem uma memória, uma vozinha dentro que diz: ah, menino, como você é burra, ah, menina, como você é preguiçosa, como você é lerda, não é? E essas coisas ficam registradas, a gente constrói crença sobre a gente. Ah, você é desastrado, você vai lavar a louça, você quebra sempre. Isso. De repente eu sou uma adulta que eu acho que eu sou uma desastrada. Tudo que eu vou fazer na vida eu acho que não vai dar Você certo. repete aquele negócio Você como se repete aquilo fosse aquele a padrão. verdade absoluta. Isso é chamado de crença limitante. Então, memória é tudo que a gente registra com todas as nossas percepções sensoriais. Eu vi, eu escutei. Tem memória que tem gosto, né? A minha mãe me obrigou Queimou, levou um choque. Isso, sensação corporal. Eu tive medo, vontade de sair correndo, minhas pernas tremeram. É uma memória corporal. Então, tudo que a gente registra, inclusive o que a gente pensa. Eu penso sobre mim. Meu pai disse que eu sou burro, que eu não estou saindo bem em matemática. Talvez eu seja burro. E eu vou para a vida com essa crença sobre mim mesmo. E o que ajuda para que algo não se torne um trauma na gente, que uma ação, enfim, dessas diversas situações, não se torne esse trauma, esse peso para a gente carregar? Bom, dizer que é possível viver uma vida sem ser traumatizado não é, né? Porque as experiências da vida, né, vão mesmo nos traumatizar. Quem falou que viver seria uma coisa fácil? Quem disse? A gente gostaria, mas é um rolê difícil. É verdade, não é. Agora, é possível evitar grandes traumas, coisas muito impactantes? Seria muito importante se todo mundo na condição social, de pai, de educador, pudesse evitar, né? Abusos físicos, coisas muito violentas. Seria bom se a gente pudesse nunca passar por um assalto, né? Bom, vamos pensar em um trauma de uma complexidade mundial, que foi o que aconteceu com a pandemia, não é? Bom, isso é uma coisa de nível mundial, muito, muito extensa. A gente vai ter que lidar com isso por muito tempo, né? Luto pode ser vivido como um trauma, é perda. Agora pensa no que foi a proporção de luto e de perda na pandemia, né? Quantas doenças esse vírus provocou, né? Doenças mentais. Eu, por exemplo, desenvolvi bruxismo, era uma coisa que eu nunca tinha tido, de repente me vejo tensa. Então, assim, e são coisas que a gente não escolheu sentir. E tem que aprender a administrar. Doutora, você trabalha com uma técnica pouco conhecida que é o MDR. O que é essa técnica? Quais os benefícios? Enfim, em que momento ela pode ser usada? Explica pra gente, por favor. MDR é uma abordagem terapêutica que só pode ser utilizada por psicólogos profissionais ou médicos, né, profissionais formados nessa área. E é uma técnica sedimentada muito na neurociência, funcionamento do cérebro. Quem criou isso foi Francine Shapiro, uma americana, aí mais ou menos 1980. Pensando em ciência, é uma coisa muito nova e está há menos tempo no Brasil. Inicialmente, isso foi criado para tratar casos de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Lá eles têm muito problema com guerras, né? Os veteranos de guerras que vêm, violência, estupros. Só que é uma coisa muito nova, muito estudada, muito pesquisada, e hoje a gente trabalha com qualquer sintoma com a MDR. Então, é uma técnica que vai abordar diretamente a memória traumática e fazer um reprocessamento dessa memória. Essa sigla significa reprocessamento e dessensibilização pelo movimento ocular. Antes, inicialmente, foi trabalhado só com movimento ocular e hoje é trabalhado com um aparelho que faz o movimento tátil e também é trabalhado com um movimento auditivo.
Então, tátil, audição e visual. São 3 formas de fazer o movimento para poder reprocessar a memória. Por exemplo, você trouxe um equipamento aí. Ele é utilizado nessa técnica? Mostra pra gente, por favor. Eu trouxe um aparelho, só não dá para trazer tudo que eu tenho. Mas dá para colocar nessa câmera para o pessoal ver. Não sei se deu para visualizar bem. Esse aqui é o aparelho conhecido como aparelho tátil. Tem um motorzinho aqui, ele faz uma vibração bilateral. Vibra de um lado, depois vibra do outro. Essa vibração, ela é conduzida por você, no caso, profissional que está... Ela é conduzida por mim. A gente é todo um processo. A gente monta um protocolo, a gente abre a memória, digamos assim. A pessoa precisa acessar a memória traumática e ela consegue acessar esse registro. Quando acessa essa memória traumática, aí a gente inclui esse aparelho, essa vibração, esse movimento, para ela conseguir processar aquelas informações. Porque o trauma é uma informação para o corpo e para o cérebro que não foi compreendido, que não foi bem processado. Por isso que ele não é arquivado. Eu me lembrei do filme Divertidamente, das gavetinhas, o que vai ficando esquecido, aquela memória mais recente, aquela que a gente acessa sempre. No caso, o trauma está em qual gavetinha, doutora? Aquele filme excelente para falar, inclusive, de trauma. Não é? Eu achei, não é só para criança, gente, aquele filme é espetacular. Assim. Para todo mundo. O trauma, ele está na gavetinha da memória de longa duração. A memória de longa duração é a memória procedimental, é a memória onde a gente executa as coisas. Um exemplo de memória procedimental é andar de bicicleta. A gente aprende e nunca mais esquece. Nunca esquece, né? Isso, dura a vida toda. Você pode até voltar a andar meio ruinzinho, assim, mas um pouquinho você ficar ali, você não vai cair dela. Isso, você aprende a se equilibrar. Então, o trauma é uma experiência que foi vivida com um impacto emocional muito grande. O impacto emocional muito intenso é que faz com que essa memória fique tão registrada tão profundamente e não vai, né? Ela não é processada pelo cérebro e não é guardada como várias outras memórias são guardadas, a gente não acessa mais. E também não é aquela descartável, porque tem aquelas que são descartáveis que a gente não recupera. Sim. Que o cérebro fala, não, essa aqui não é muito importante, tchau. Isso. É uma forma inteligente de funcionar, né, do nosso cérebro. Então, não é. A questão do trauma é porque é uma memória de longa duração. Pode ter acontecido há 20 anos atrás. O sujeito é capaz de se lembrar daquilo com requinte de presença, como se tivesse de cheiro, de detalhes. Sensação. Isso não só na memória traumática. Se a gente pensar numa coisa boa, se a gente pensar numa música que lembrou um momento bom, não é? A gente é capaz de conectar e evocar aquela memória como se tivesse acontecido ontem. É por isso que a gente diz que o trauma deixa a pessoa no passado. Eu estou sempre com a sensação de que aquilo vai acontecer de novo. Eu estou sempre com a sensação, você trouxe a memória sua. Com receio de que aquilo aconteça com receio de que aquilo aconteça de novo. É aquilo fica te travando, te atrapalhando a caminhar para frente. Exatamente isso. Dispara todas as sensações. E aí esse aparelho, na hora que a pessoa está acessando essas memórias, você consegue fazer com que a pessoa, entre aspas, deguste aquela memória de uma forma a entender melhor para que aquilo não fique incomodando tanto. Sim, essa expressão entender melhor é boa. Um aspecto da memória é a compreensão, é o cognitivo, é onde gera as crenças, né? Meu pai disse que eu sou burro, então eu sou burro, né? Se ele está dizendo... Quando essa memória é trabalhada e o sujeito entra em contato com aquilo, ele muda a forma de pensar. Bom, meu pai disse isso naquele contexto onde eu estava com dificuldade de fazer uma tarefa de matemática e ele estava impaciente. Ele, enquanto adulto, não é uma situação geral e ampla. Então, eu mudo a Foi pontual e eu estou carregando isso comigo. Foi pontual e eu estou carregando isso comigo como se fosse uma verdade absoluta. Então, isso é uma espécie de hipnose que é feita para a pessoa? Não é. Não? Parece hipnose, né? As pessoas perguntam muito, isso é hipnose? Não, não é. As pessoas não perdem a consciência. Não é um estado de inconsciência acessar essa memória, é consciente, é com presença o tempo todo. Não é hipnose, apesar de parecer. E existem outros meios para a gente ressignificar traumas? Pelo menos aqueles... Porque tem esses que eu não identifico, que eu preciso de uma ajuda especializada para até eu descobrir que às vezes... Agora, por exemplo, esse meu que eu sei que é uma coisa chata. Tem como ressignificar isso? Gente, tem alguma técnica, alguma coisa que a gente possa fazer? Tem. Todo procedimento de terapia, toda psicoterapia é uma ressignificação, muda a forma de pensar e de perceber aquilo. Agora, o que é mais eficaz? O EMDR é a terapêutica mais atual, mais pesquisada e mais eficaz.
Porque uma coisa é a gente conversar sobre isso que aconteceu com você e relembrar essa situação, né? E você me contar a história e hoje entender que isso foi uma coisa de adolescente. Outra coisa é a gente trabalhar isso ao ponto de você talvez nem conseguir mais acessar essa memória, a memória visual, a sensação, e não conseguir mais evocar nada, não disparar mais nada. Eu não sinto medo, eu olho para um ferro, está tudo bem, eu vou para uma apresentação, isso não me conecta mais com aquela lembrança. Então, é para além de só conversar, é limpar, é processar, é arquivar essa memória num lugar no cérebro que agora eu não consigo mais evocar. Eu sei que aconteceu, fez parte da minha vida, é uma história real, mas aquilo não me dispara mais nada. Medo, sensação de fuga, de desespero, de ângulo, nada. Eu posso. As pessoas, depois que passam por reprocessamento da memória, são capazes de contar aquilo sem nenhuma emoção, por exemplo. Pois é, mas a gente tem exercícios que a gente possa fazer. Olha, grandes memórias perturbadoras de fato precisam de um terapeuta, né? Não dá para a gente tentar, sozinho. Mesmo que sejam assim pequenas assim circunstâncias assim, para a gente trabalhar, falar, gente, porque senão a gente vai juntando tantos pequenos traumas que chega uma hora que a gente fica aquela pessoa mimizenta, né? Porque tudo está incomodando. Ó, isso tem né? Vai juntando. Bom, pequenos exercícios dá para a gente fazer na vida, né? É um tema que a gente chama de autorregulação emocional, que é a capacidade de se acalmar. Ao longo da vida, a gente vai passando por tantas experiências difíceis que chega um momento que a gente aprende a se acalmar. Não, peraí, isso também não é tão grande assim, eu dou conta. Eu sou capaz de fazer aquela apresentação, eu sou capaz de falar em público. E aí eu posso usar algumas técnicas de respiração, né? De relaxamento, comigo sozinho. Superar uma vez, isso também pode trazer, digamos, a cura desse trauma. Por exemplo, eu tenho dificuldade naquilo. A partir do momento que eu conseguir aquilo, eu posso estar... Isso já acontece, uma ressignificação automática. Por exemplo, traumatizei com a questão de dirigir porque eu sofri um acidente. De repente, eu consigo dirigir. Eu estou ressignificando aquilo, eu consigo, às vezes, passar por cima daquilo e aquilo parar de me incomodar tanto. Sim, alguns traumas menores a gente consegue. Se for uma coisa muito impactante, às vezes não. Não, né? Mas coisas pequenas, sim, a gente faz isso o tempo inteiro, não é? A gente fica ressignificando coisas que incomodam. Sim, à medida que a gente enfrenta uma coisa que era difícil e deu certo, bom, a partir de agora eu já sei como faz, né? Eu ressignifiquei isso. Tipo, aprendi um caminho aqui que eu vou usar. Isso. Porque tem aquela história dos gatilhos, né? Às vezes você tá de boa, de repente uma palavra, uma atitude de alguém que você não tem nada a ver, te desperta um leão ali. Você fala, ai, mas por que isso tudo? Por que essa reação toda? Eu não estava nem... Isso mesmo. Uma das coisas da memória que é importante que a gente trabalha com a MDR é limpar os gatilhos. Além de não se lembrar mais daquela memória, a pessoa fica livre dos gatilhos. Isso é muito significativo. Interessante, gente. Doutora Selma Dias, psicóloga especialista em traumas e ressignificação, como as pessoas podem te conectar, te contactar aí, trocar uma ideia, enfim, conhecer um pouco mais sobre esse trabalho? Pelo Instagram, Selma Dias Psicóloga. Meu Instagram é profissional, está aberto, a gente pode ir fazer perguntas, porque é um tema muito interessante, né? As pessoas têm muita curiosidade, porque é uma coisa muito nova, é uma abordagem muito nova ainda, né? Então, tá lá no meu Instagram, Selma Dias Psicóloga. Vamos lá bater um papo. Vocês vão entender um pouquinho mais dessa técnica do EMDR, que além de usar esse aparelhinho, ela falou que tem um telão, tem outros objetos lá que ajudam aí nesse trabalho de ressignificar e tratar traumas. Obrigada, doutora Selma, por participar conosco aqui. Um ótimo dia. Eu que agradeço o convite, um ótimo dia. É isso aí, Michele. Olha só, sexta-feira é o dia do nosso quadro Movimente-se, viu? Então nós vamos reprisar um bate-papo muito legal com a turma de escoteiros. É isso aí. Eles vieram aqui para explicar para a gente todas as curiosidades do escotismo. E olha que a gente achou tão interessante. Se você não viu, a sua oportunidade é essa, hein? E eu já quero começar perguntando para você, José Caetano, o que é o escotismo? Escotismo ou escoteiro? O escotismo é o nome do movimento, o escoteiro é a forma como nós tratamos cada um que faz parte, né, do movimento escoteiro. Então, nós, membros do movimento escoteiro, somos chamados de escoteiros, mas o movimento em si é escotismo. É um movimento de educação não formal para jovens. A gente trabalha aí com as crianças, tentando desenvolver nelas, ajudá-las, melhor dizendo, a desenvolver suas plenas potencialidades. A partir de 6 anos e meio, 7 anos de idade, até que ele atinja a vida adulta ali por volta dos 21.
Eu aproveito para saber das meninas aqui. Quando é que aconteceu essa vontade? Você já tem irmãos que estavam no movimento? Porque normalmente, pelo menos quando eu era mais novinha, eu pensava que os meninos gostavam mais, porque como tem esse negócio ao ar livre, tem algumas provas, algumas questões assim de ação. Como é que foi para vocês? Vamos começar com a Amy. Bom, o meu pai, ele foi escoteiro, né, quando jovem, e quando a gente se mudou aqui para Goiânia, que eu sou de São Paulo, quando a gente se mudou para Goiânia, ele trouxe para minha família esse incentivo, né, de praticar o escotismo. O senhor já veio de família. Exatamente. E aí ele levou eu e minha mãe até um grupo e assim a gente começou. Eu comecei com 7 anos, né, e agora eu tô com 14. Então faz 7 anos que eu tô no movimento. Sua mãe também foi? Sim, ela entrou junto. Quando a gente entrou no grupo, entrou todo mundo junto e aí a gente tá até hoje. Só meu pai que se desvinculou um pouco. E a Maria Eduarda? Então, a minha história com o escotismo é tão antiga que eu nem me lembro mais onde começou. Nossa! Mas de início foi quando o meu cunhado trouxe a proposta, porque ele já foi escoteiro um dia. Ele trouxe a proposta de que a tia dele era diretora de um grupo escoteiro, que é o que eu estou hoje, que é o Novo Horizonte. E então ele me levou lá na primeira reunião e desde o início eu me apaixonei pelas pessoas. E eu fui ficando, até que um dia eu fiz o registro e eu tô lá de 2000, não me recordo a data, até os dias de hoje, sem sair em nenhum momento. Agora, José, a gente viu ali, a Amy falando da mãe dela entrou. A gente viu que tem a idade de 6 anos, a partir de 6 anos. Mas tem idade limite? Eu, com 39 hoje, consigo também entrar para um grupo? Eu costumo brincar que a idade limite máxima é enquanto você der conta de caminhar para o grupo. Enquanto você tiver disposição física e interesse em estar lá conosco, nós não temos idade. Nós temos aqui em Goiás o escoteiro mais antigo nosso, né, o chefe escoteiro em atividade mais antigo, chefe João, salvo engano, ele deve estar aí na casa dos seus 70 e poucos anos. Mas a nível de Brasil, nós temos escoteiros com 80, 90 anos de idade que continuam participando do movimento. Alguns entraram lá atrás, como a Emily, entraram criança, entraram Lobinho, que é a nossa menor idade, e continuaram no movimento, viraram adultos voluntários e estão participando até hoje. Tendo a disposição física e o interesse em continuar participando, não tem limite. E a participação de meninos e meninas é bem distribuída? Ou tem mais menino? Como é que é? Hoje é bem equilibrado. Alguns grupos têm um pouco mais de meninas do que de meninos, mas é bem equilibrado. As patrulhas são mistas, as meninas estão junto no mesmo sistema de equipe com os meninos, só separa, claro, nas questões de sexo por barraca, por banho, etc. Mas as atividades todas são juntas. Você falou o negócio da idade, a mãe dela entrou, você não viu o que ela falou? Não, então, por isso que eu perguntei se tinha essa idade limite, porque para mim começava sempre com criança, né? Eu não sabia dessa fase adulta que você poderia também se alistar. Eu imagino que deve ser mais legal, porque você já, né, eu acho que é igual dirigir. Você já viu quando a pessoa mais velha começa a dirigir, que normalmente é uma lástima, não tem tanto molejo no negócio? Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Quem começa assim, lobinho e tal... São situações bem distintas. Quem começa como juvenil, realmente o movimento tem uma graça, né? Pra gente que é beneficiário do escotismo. Eu entrei com 14 anos, fui escoteiro, fui sênior e pioneiro. Mas para quem entra como membro adulto, o escotismo tem outra parte que é interessante. Tem outros benefícios. Que é o serviço voluntário, exato, que é o trabalho voluntário. Não tem idade, inclusive, nem para entrar. Se a pessoa tiver, como você falou, na sua idade e quiser começar a participar do escotismo, basta descobrir um grupo escoteiro que te agrada e começar a participar. Por exemplo, em Goiânia tem vários. Goiânia hoje, salvo engano, nós somos 8 ou 9 grupos, 9 grupos escoteiros. E no estado todo nós temos 24 grupos. Esses grupos hoje pregam quais valores? Os valores do escotismo é o mesmo a nível mundial. Nós trabalhamos com os valores com a espiritualidade, um valor, cada um dentro da sua própria crença. Mas vocês têm uma religião base? Não, cada um pode ter a sua crença religiosa e todos podem participar do escotismo do mesmo jeito. Nós temos os valores para com a nossa pátria, os valores para com o nosso código de moral e ético de cada país e os valores para conosco mesmo, que é no desenvolvimento pessoal de cada um, né? Então são os 3 pilares do escotismo, os deveres para com a espiritualidade, os deveres para com a pátria e os deveres para conosco. Para quem não conhece, assim, já ouviu falar, mas não sabe como é que funciona. Quais são as ações? Como é que a pessoa entra? Ela tem aulas para orientar essa questão aí, enfim, ética? Como é que é a questão prática? O que envolve? Explica pra gente, por favor. Quando a pessoa procura um grupo escoteiro e lá faz a inscrição da família, né? A criança não vai sozinha, geralmente ela vai acompanhada dos seus pais, dos seus responsáveis. A ver ali mais ou menos o que é a atividade, a família faz a inscrição da criança naquele grupo. A partir daí, o escotismo trabalha com um sistema de jogos. É o aprender fazendo, é o aprender brincando.
Então, nós temos um conjunto de atividades que os escotistas, os adultos que trabalham de forma voluntária para o movimento escoteiro, aplicam determinadas atividades para aquelas crianças e, participando daquela atividade, ela aprende ou desenvolve alguma área de si próprio, seja físico, intelectual, espiritual, caráter, e com isso ela vai crescendo e se tornando um cidadão de bem, um cidadão mais participativo. Entre com vocês duas aí, quais esses movimentos, essas brincadeiras, eu não sei, que vocês mais gostam de participar? Olha, eu gosto muito dos acampamentos porque é quando você é levado ao limite e que é testado quem você é realmente. Então, nesses acampamentos, é um momento que tudo que você aprendeu no seu grupo próprio vai ser levado ali. E você vai acabar testando isso e mostrando que você aprendeu alguma coisa, que você está preparado para viver no mundo atual, que você é um cidadão de bem. Então, para mim, eu tenho um carinho especial por acampamentos, porque é lá que eu convivo com a minha patrulha, que é o momento que tá só eu e a minha patrulha e os nossos chefes. É muito bom, é apaixonante o escotismo. Mas você falou em limites, assim, que limites? Que tipo de coisa que você tem que fazer que chega ao limite? Em relação à organização com os jovens, porque os chefes nos deixam ficar organizados e quem vai fazer a comida, como que é o frio, a gente tem que aprender fazendo. Então, muitas vezes eu já passei frio em acampamento porque eu não aprendia de uma forma. As pessoas iam lá e falavam assim, leva blusa de frio. Mas eu precisei passar pelo frio para que eu soubesse que eu tinha que levar blusa de frio para o acampamento suficiente. Antigamente, quando eu assistia filme de sessão da tarde, mostrava que o escoteiro tinha que saber fazer o foguinho com a pedrinha lá, aquele negócio Era cavamento. fogo, Isso ainda nó, existe, esse tipo de coisa? Como é que é hoje? Sim, existe isso daí. Ela tirou basicamente as palavras da minha boca. Os acampamentos são a melhor parte. E pra mim, principalmente os acampamentos em que você encontra outros grupos também, que é uma ótima oportunidade para você se relacionar com novas pessoas. E você aprender as coisas assim, você aprende muita coisa que você aprende na marra. E tem muita brincadeira de sujar, muita brincadeira de se enfiar na lama, pular no rio e tudo mais. Então a gente realmente é levado a extrapolar esses limites que a gente tem no nosso dia a dia. A gente sai muito da nossa zona de conforto. Ou seja, essas duas aí devem gostar de fazer trilha, Sim. Essa galera, Ivan. Para ilustrar o que as duas estão falando, né? O acampamento é uma das atividades que a gente faz, uma atividade externa, que propicia tudo isso que elas citaram aqui. E para ilustrar isso, nós acabamos de sair do maior acampamento do estado de Goiás, o maior acampamento regional nosso, que foi há 2 semanas atrás. É o nosso acampamento escoteiro regional, ele tem um apelido de AP, que é acampamento anual de patrulha, apesar de que hoje ele não é realizado mais de forma anual. E nesse acampamento nós estávamos lá 323 pessoas acampadas, ficamos 4 dias acampados e veio gente de Uruaçu, veio gente de Caldas Novas, veio gente de Catalão, de todos os lugares do estado para acampar conosco lá. E é realmente a atividade que os jovens mais gravam, né, na sua memória afetiva, a participação em um acampamento. Inclusive, quando a gente vê filme, é isso que eles mostram mesmo. Os acampamentos. Agora, José, vocês têm algum grito de guerra, algum lema? Porque assim, a gente está tendo muitas participações no YouTube, né? O Ricardo Azevedo, Marcos Vinícius, Frederico Mendes, Demóstenes, Lucimar Gomes, Rodrigues Abrantes, Laura Paiva, Gisélia, e todos eles começam sempre a frase com sempre alerta. O que significa esse sempre alerta aqui? Esse é o lema do escotismo aqui, sempre alerta. É que nós temos que estar sempre alertas para todas as atividades que a gente for participar, sempre alerta para ajudar o próximo, sempre alerta para praticar diariamente uma boa ação, sempre alerta para cuidar da saúde e por aí vai. É o nosso lema. É acessível para pessoas especiais também? Sim, nós temos vários grupos que já têm, inclusive, pessoas com deficiência visual, com deficiência de motora, deficiência de locomoção, e a gente faz uma adaptação das nossas atividades para que todos possam participar. E dentro dessas funções aí, Lobinhos, né, que o senhor falou, você é pioneira. Sim, eu sou pioneira. Qual que é a sua função dentro do grupo, sendo pioneira? O pioneiro, ele pode escolher várias áreas que ele quer atuar. Hoje, eu sou da Comissão Pioneira, que é uma área de protagonismo juvenil no estado de Goiás. Então, é o momento que nós, jovens, somos levados a ser protagonistas na nossa vida. E eu também faço parte dos pioneiros no meu grupo. E também, fora isso, eu tenho que contribuir de uma forma com o meu grupo, que sempre foi tão família comigo. Eu contribuo sendo chefe escoteira auxiliar. Eu estou ali, como eu já tenho mais de 18 anos,
eu posso estar ali sendo chefe escoteira no meu momento de sábado à tarde. Então, normalmente eu auxilio nas atividades, porque o nosso lema é servir. E a gente sempre tem que estar sempre alerta para servir. Esse é a base principal do ramo pioneiro, que é o que mais me encanta. Porque o que nós somos, o que somos nós sem que nós façamos boas ações no dia a dia e que a gente esteja lá pronto para servir para outra pessoa. E a sua função sendo sênior? Bom, agora eu estou em transição, né, do escoteiro para o sênior e a gente está recebendo esse servir dela, né? A gente está na base de começar a brincar, de se entregar nas atividades em si e aprender um pouco mais, né, sobre a vida do escoteiro e tudo mais. E no futuro a gente poder ajudar as outras pessoas. Então a gente vai aprendendo um pouco mais com cada atividade, com cada proposta que foi efetuada para a gente. E isso lembra, por exemplo, também, vocês têm algo similar ao que a gente vê, por exemplo, nas forças, que tem divisão de patente. Mas fulano tem tal distintivo, é mais premiado ou conseguiu fazer mais. Tem esse tipo de avaliação? Por exemplo, eu vejo que no Zé Caetano aí, ele já tem vários distintivos. Como é que funciona esse negócio? Vocês têm coleções, a gente tem um material que você falou de frio. Eu estou vendo que tem uma manta aqui. Explica pra gente, por favor, como é que funciona, presidente. Nós temos um sistema de distintivos. À medida que o jovem participa de determinada atividade ou atinge determinada competência, ele recebe um distintivo para ilustrar essa conquista dele. Isso em cada ramo. As nossas atividades são diferenciadas de acordo com cada idade, de acordo com cada nível de compreensão, cada nível de maturidade física e por aí vai. Ele cumpriu determinada situação, ele conquistou determinada etapa, ele recebe um distintivo. Tipo um distintivo por coragem ou, sei lá... Por atividade. Por atividade. Vamos pegar um exemplo. No caso, tanto da Emily, a Duda não, mas no caso da Emily, ela tem alguns distintivos verdezinhos e amarelos que estão na manga do uniforme dela, que são chamados de especialidades. Ela escolhe um tema que ela gosta e vai aprender sobre aquele tema. Você viu o orgulho dela aqui em mostrar? Peraí, gente. Ela toda mostra, Amy, olha aí. Ela toda orgulhosa de mostrar os distintivos. Todas as conquistas, assim, do que ela escolhe estudou. Um tema, vai naquele tema. Vamos pegar um aqui, por exemplo, rastreador. No rastreador, que tem bem a ver com o movimento escoteiro, ela aprende sons, reconhecer sons, aprende a reconhecer pegadas, aprende a reconhecer por tato, sem ter a visão, por olfato. E à medida que ela fez determinados itens que prova que ela deu conta de compreender aquilo, ela recebe o distintivo de rastreador. Gente, temos uma rastreadora aqui. Eu já me imaginei perdida num mato aqui. Eu ia até pedir para você essa manta passar aqui para mim, tentar mostrar aqui. Passa aqui, por favor. Ela falou do frio e essa manta. Essa manta ela é pesada, viu? Explica pra gente essa manta é o seguinte, eu entrei escoteiro, né? Então eu fui escoteiro, fui sênior, fui pioneiro e hoje sou adulto. Em cada ramo desse que nós passamos, nós conquistamos determinada quantidade de distintivos. Essa é a sua manta? Essa é a minha manta. Já tem aí 31 anos de escotismo. Diverso, tá? Diverso. Tem distintivo. Os distintivos das atividades que a gente participa e os que a gente substitui à medida que a gente passa para o outro ramo, para não ficarem simplesmente guardados numa caixinha, nós temos essa manta de fogo de conselho. O fogo de conselho é uma atividade noturna, onde a gente faz uma fogueira, geralmente na última noite do acampamento, para cantar, para brincar, para se confraternizar e aproveitar ali a última noite, né? Como geralmente à noite é frio, a gente usa essa manta para se aquecer e ao mesmo tempo para colar nela os distintivos que a gente conquistou ao longo da vida escoteira. E vocês têm trocas de faixas ou trocas de lenços? Porque eu vi que vocês trouxeram bastante lenços também, e todos vocês têm essa... Os lenços são representativos dos grupos escoteiros. Cada grupo escoteiro, de acordo com a sua história, de acordo com a sua região, de acordo com as pessoas que fundam o grupo escoteiro, adotam um lenço que o exemplifique, que o represente. Aí nós temos alguns lenços que representam, por exemplo, esse que eu estou usando, é o mesmo lenço para todos os escoteiros do Brasil. Quando nós estamos numa função administrativa, regional ou nacional, nós utilizamos esse lenço aqui que eu estou hoje. Esse que está com a Michele é do grupo escoteiro Arara Azul. Esse que está aqui com a Emily mostrou vermelho é do grupo escoteiro Bernardo Saião, lá de Anápolis. E nós temos grupo escoteiro de Minas Gerais. Muito, ó. Águas Claras. E aí, assim, para nós é um divertimento Novo a mais. Novo Horizonte é bairro aqui de Goiânia, no Esse caso, Novo Horizonte é daqui de Goiânia. Aqui. E é o meu grupo. É o grupo, inclusive, Olha, o grupo da Maria Duda. Eduarda. Gente, que legal. Olha, a gente tem um né? especial aqui que é do centenário
O escotismo em Goiás surgiu Esse aqui em é de- 1921. Então, agora em 2021, nós completamos 100 anos do escotismo goiano. E fizemos esse lenço comemorativo para guardar a data. Esse aqui tem patinha. Esse foi de uma atividade, foi de uma gincana distrital do ramo Lobinho. Por isso a patinha do lobo. Esse aí foi os lenços que as pessoas que participaram dessa atividade utilizaram durante ela. Ai, que legal. E esse foi os últimos lenços que nós usamos, que foi do último acampamento, o 22º AP, que esse daqui era o que o Caetano usava, que ele era dirigente, e esse daqui era o que a Emily usava, que era de jovem. E o meu é semelhante a esse, só que preto, mostrando que eu era staff no acampamento, que eu estava ali pronta para servir. Agora, José, eu posso afirmar hoje que vocês são o maior exército de paz do mundo? Se juntar todos os... Se considerarmos todas as forças hoje no mundo, nós somos mais de 40 milhões de escoteiros. Então, assim, eu acredito que sim, é o maior movimento de educação não formal do mundo. Eu, não sei se vocês são os maiores, assim, mas de participação vocês estão assim, o povo tá Tá bombando aí. bombando aqui, Um abraço ó. para todo mundo que está nos acompanhando aí pelo YouTube. Ó, o Ellison de Rodrigues diz que as pessoas precisam vivenciar os valores e as atividades pedagógicas oferecidas pelo escotismo, que tendem a ser melhores profissionais e cidadãos mais úteis e participativos em suas comunidades. Não vai dar para ler todo mundo, gente. Ó, a gente agradece o Ricardo Neguete, Thiago Eliandro, a Ellen Azevedo, o Nunes, o Marcos Vinícius, tem o San Chaves, estão falando que vocês duas brilham demais, tá? Representaram muito bem o movimento. Enfim, tem gente falando aqui que a sua manta é lendária também, tá? Elogiando a sua manta. Obrigado. Enfim, é muita participação, Michele. E aí a gente vai ter que, né? Nos despedir Nos deles. despedir, porque o papo tá muito bom, mas se deixasse a gente ia longe. Ia longe né? aqui. Agora, para quem quiser participar, como é que faz para entrar, conhecer os grupos? Como nós temos vários grupos esparramados por Goiânia, a sugestão que a gente dá é procurar um grupo que seja mais próximo à sua casa. Nós temos o nosso site, www.escoteirosgo.org.br. Lá tem o endereço de todos os grupos escoteiros, não só de Goiânia, mas das cidades também que nós temos no interior. O que ele achar que é mais próximo da casa dele ou que ele achar que para ele é mais interessante, basta comparecer à família, acompanhado dos pais, né, no caso dos jovens, e fazer a sua inscrição e começar a participar. Vocês têm uma sede ali também na Rua 74. Do no lado centro. do mercado, 74. Isso, lá funciona o nosso escritório regional. É a sede do escoteiro, é a casa do escoteiro goiano. Eu sei porque, né, em off eu te comentei que eu tenho um grande amigo meu lá do Mato Grosso do Sul que é, e quando ele veio me visitar, ele pesquisou para ir lá e ele comprou um monte de distintivo, comprou um monte de coisa, eu tive que ir com ele lá na sede, levá-lo lá. Então, Funciona isso que lá, a nossa reunião sabia. mensal regional funciona ali naquele lugar. Gente, que legal. Então, então vamos agradecer aí a participação, a presença do José Caetano de Brito Júnior, presidente da União dos Escoteiros do Brasil, Região Goiás, da Emily Azevedo Kulinski, escoteira sênior, e da Maria Eduarda Carvalho de Matos, escoteira pioneira. Adorei saber um pouco como é que funciona esse movimento do escotismo, como é que ele acontece. Eu gostei de saber desses valores. Eu não sabia a coisa mais a fundo. Eu tinha só aquela minha ideia dos filmes de sessão da tarde. Mas eu achei com a pedrinha, né? Aquele negócio lá. Mas você já acendeu Mas fogo ainda com a nós pedrinha? temos isso até hoje, né, Aí, nas nossas ó, atividades. o fogo, tanto que eu, quando já fui para acampamento com a família, eu já tive curiosidade de bater umas pedrinhas, mas não sei nem faísca, gente. Mas, enfim, tem técnica para tudo. Obrigada por participarem conosco, tá? Tenha um ótimo dia. Obrigada. Obrigada, a gente é que agradece. Para nós é um prazer poder divulgar esse movimento que, com certeza, se mais pessoas fizessem parte do movimento, nós seríamos os melhores cidadãos do mundo. Para nós fica o nosso agradecimento em nome dos escoteiros do Brasil, em especial da região de Goiás, pelo espaço aberto para a gente poder vir cá divulgar um pouquinho. E sempre alerta. Sempre alerta. Obrigada. Agora, olha só, viu aí? Então, a gente se movimentou demais aí com esse bate-papo. É hora de se hidratar. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. É isso aí, olha só como hoje é sexta-feira, é dia de música, e depois do intervalo tem música aqui no TBC+, não sai daí. E a gente já está de volta para curtir aquela animação do cantor Marcinho Malemolência. É isso aí, essa é a minha praia, viu? Porque o Marcinho mistura ritmos daqueles que a gente não consegue ficar parado. Então, bora ver. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, direto para Goiânia. O cantor Marcinho Malemolência escolheu a terra do sertanejo para fazer sucesso no pagode.
Uma de suas primeiras paixões foi o cavaquinho. Já na adolescência, com apenas 12 anos, começou a trabalhar como freelancer e foi daí que surgiu sua grande oportunidade na carreira musical. Marcinho é presença garantida em um dos eventos mais badalados de Goiânia, o Deu Praia. Além disso, ele já dividiu palcos com grandes artistas nacionais como Sorriso Maroto, Raça Negra, Pichote, dentre outros. Já são mais de 23 anos de carreira, grande parte deles consolidado aqui no cenário artístico goianiense. Mas quem vai nos contar todos os detalhes sobre essa animada história é ele, o próprio Marcinho, que hoje está aqui no TBC+, para brilhantar a nossa manhã, acompanhado pelo músico Elton Oliveira. Bom dia, meninos, sejam bem-vindos. Bom dia. Obrigado pelo convite, bom dia, Michele. Bom dia, Vamos aqui, vamos conversar, bater esse papo bem-vindo. gostoso nessa sexta-feira de manhãzinha, que hoje sexta promete. E é isso mesmo que a gente falou aqui, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Exatamente. Como é que você veio parar aqui A minha no nosso estado? família é toda de lá, né? E aí eu vim pra cá neném, então praticamente eu sou um goiano de perto. Tamo junto. Ah, é que nem a Michele, só nasceu em outro lugar, né? Nasci em outro lugar e vim pra cá, então minha família é toda aqui. Eu cresci aqui 2 ruas aqui da emissora, então eu tô em casa. Tá né? em casa. Então não tem nem sotaque, mas tem familiares lá que a gente visita de vez em quando. Mas até do sertanejo sempre foi minha casa, né? Sempre a primeira casa. Ô Marcinho, agora assim, você veio do Rio Grande do Sul, aí você chega em Goiás e você adota o axé, mas você também pega ali um funk, um sertanejo. Mas quando a gente fala em malemolência, a gente já pensa no axé mesmo, na rebolada. Inclusive você soltou aí pra gente um Léo Santana antes de ir pro intervalo. Como é que aconteceu isso e essa escolha do seu repertório que mistura tanta coisa que mexe, né? Que traz a malemolência? Certo. Eu sempre gostei de músicas alegres, música pra galera dançar, pra se divertir, pular e abraçar. E eu já cantei pagode, já fui cantor sertanejo, de usar cinto, de cabelo arrepiado. Chapéu. Ah, você já tentou esse viés Eu já também. fiz de tudo um pouco aqui nessa Goiânia. Já fui cantor de baile, já fui cantor de banda de pagode. Mas eu sempre fui voltado para as músicas mais para cima, mais alegres e tal. E aí, na pandemia, surgiu essa oportunidade da gente seguir nessa carreira solo, Marcinho Malemolência, que foi aonde eu consegui falar assim, é isso que eu quero. E aí eu foco muito na pegada de Nordeste, Bahia, tanto que o nosso Piseiro, piseiro. tem- Então tudo que a gente faz na pegada da Bahia. Então a gente põe um exemplo, o Léo Santana, tudo na pegada do Marcinho. Põe pop rock na pegada do Marcinho. Então tudo produzido pelo Elton Oliveira, produzido Léo Kay, que é o nosso tecladista, o Luciano Lima. Então tudo que vai nessa quebradeira, nessa malemolência. O malemolência é um apelido que já foi te dado ou surgiu também agora nesse período que Né, você... eu sempre, quando eu comecei a carreira solo, eu sempre escutei uma música que era Smirnoff do Bruninho Davi. E no meio da música ele fala, malemolência vai. E é um gingado que, tipo, a hora que ele canta, todo mundo se joga, balança, né? E aí eu sempre coloquei, ó, malemolência é legal. Só que o engraçado é o seguinte, no dicionário, malemolência significa aquela pessoa preguiçosa, aquela coisa que não tem nada a ver. Malemolência que falam do baiano, né? Exatamente, isso. Baiano fica naquela malena com a preguiça. Exatamente. E no nosso meio musical, malemolência é o cara que tem um gingado, gingado. que tem aquela pegada, aquele nego velho, como é que a gente fala, né? E aí Então, foi. assim, eu acho que agora, 9h40, a gente pode ver um pouquinho dessa malemolência. Já, Pode, completa do vamos. Marcinho. Essa aqui é uma das músicas que são Gente, mais. eu já fui, eu tenho que contar. Eu fui a 2 shows do Marcinho Malemolência, ele não sabia, ele não tava nem lembrado de mim. Um deles, de repente, eu tava tocando El Chan. Eu não aguento o El Chan, eu ficar quieta. Isso aqui Eu suei igual. Vou fazer um El Chan pra você agora. Socorro dele. Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa, vai descendo na boquinha da garrafa. Outra assim, ó. Menina linda, não vai embora. E tá chegando a hora e você vai ter que pegar. Mais um assim, ó. E joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça. E joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça. Joelhinho, cabeça, joelho. E pra finalizar, dançando gostosinho, aquela assim, ó. Mais um. Bem, Pimpolho era um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Na dança ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. E ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando. Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Sextou. Aí, ó, Olha que como é. que a gente fica parado? Não fica, não. É, ele fez um popurrí aí, excelente. Eu tava de férias agora e eu fui a um bar, né? Na Bahia. Nessas férias.
Quando o rapaz começou a cantar isso, gente, não tem uma pessoa que consiga ficar. Eu que não estava bebendo. Dá aquela nesse mexidinha dia, na cadeira e você fala, opa! levantei para dançar também. E aí eu te pergunto, como é que você faz então a escolha desse repertório para os seus shows, para você conseguir animar a galera do início ao fim? Exato. Eu tenho uma galera muito fiel, que é a galera da nossa idade, da década de 90. Então tem um bloco. 90. É da década de 90. Desculpa a galera que tem mais dos anos 2000 para trás, né? Então a gente tem esse bloco que é o axé, que é a galera dessa época, que pra mim é o momento mais auge do nosso show, é o momento que a galera pula e lembra, nossa, essa música, nossa, essa lembra de tal. Aqueles pagodes dos anos 90 pagodes dos anos também, 90, né? a gente faz tudo, pop, rock, faz tudo. Então assim, o que a gente faz no nosso repertório? A gente sempre busca as atualizados, o que está sendo mais tocado, né? E a gente procura no Spotify, Deezer, YouTube, o que está sendo mais tocado, põe na nossa vertente e não deixando fugir essa parte da Bahia, que é, apesar de eu não ter nada de baiano, mas meu sangue rola busca baiana. Então, Eu tenho, porque eu sou neta de baiano. Mas eu acho que assim, acho que todo brasileiro tem, porque a gente não exato. consegue realmente ficar parado quando toca um axé, um pagodão. É incrível essa vibe nessa. E assim, nosso show é muito bem específico aqui em Goiânia. É quase somente eu que faço essa pegada, né? Então a gente está tendo uma aceitação bem bacana, graças a Deus. Então, Gente, eu vi um vídeo do Marcinho com as filhas dele no Instagram, é muito engraçado. Ele coloca as meninas, eles fazem umas historinhas, conta pra gente como é que é a participação. O que elas acham do papai fazer esse tipo de apresentação? Ele é muito divertido, coloca umas roupas engraçadas, peruca, não sei o que, com as duas filhas. Devia ter separado umas imagens, porque é muito divertido ver ele brincando com as filhas. A Isabela, Isadora, minhas filhas, um beijo pra vocês, papai tá morrendo de saudade. Meu filho também, eu tenho um filho de 16 anos, o Pedro Augusto, que trabalha comigo. Olha. Ele faz a nossa produção. E as meninas chegam em casa e falam assim, papai, que vídeo que a gente vai gravar? Qual TikTok que a gente vai gravar? Elas estão muito TikTokers, as meninas. Nossa. E elas vão muito nos meus shows, quando dá pra ir à tarde, assim, elas vão e todo mundo fala, você é famosa, e elas se acham e tal. Então, assim, sempre a gente teve essa parceria de dançar, me maqueiam, fazem a bagunça que fazem comigo, põe cabelo, põe peruca. E seus shows, por exemplo, pode levar criança? Quando pode levar, eu sempre levo. Sempre. Por exemplo, para as pessoas que estão indo, assim, falou, opa, como é que vai estar o repertório? Geralmente dá, Marcinho? Dá para fazer, porque assim, por exemplo, amanhã eu vou cantar no aniversário de uma criança de 9 anos. Então tem que ser um repertório bem específico, porque a maioria vai ser criança. Então a gente faz aquelas músicas... Rola uma Xuxa? Rola muito. Não, agora eu quero ver Marcinho e Mulheres canta um trechinho de uma Xuxa pra gente. Ai, que os fãs. Aí eu faço esse bloquinho assim, ó. Super fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Todas as crianças já sabem que todas elas cabem no nosso. Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no meu coração. Aí a criançada pegando na mão, abraçando, tirando o pé do chão. E aí brigadeiro cai no chão. Aí você bota o hilariê. Aí hilari, hilari, hilariê. Oh, 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 hilari, hilari, hilariê. Oh, 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 hilari, hilari, hilariê. Oh, oh, oh. Quem tá usando fralda joga a mão e grita eu. E aí por aí vai. Bom demais. Então, agora, você tem músicas autorais também? Tem música autoral. A gente começou com a nossa Babalu, né? Que graças a Deus a gente teve a oportunidade de ser regravada pelo Léo Santana. A gente tá trabalhando nessa música já tem 1 ano e ele regravou agora. E tem muita música nova, a gente tem com Adivinha Onde Eu Tô, que tá com participação do Bruni Denner. Tem também Queda Premeditada, que é uma música linda, maravilhosa. Faz o refrãozinho dela. Isso, manda um pedacinho pra gente conhecer. E agora como é que ela vem na música, na cabeça? Agora esqueceu. A história é o seguinte, até eu lembrar que gente, a música é nova, ele ainda tá pegando, sabe? Vai de cabeça. Parecia um jantar, começou a acreditar. Conta a história pra gente, Marcinho. Que fugiu. Deixa eu contar a história dessa música. A história é a seguinte. Pra você que separou, aí você fala assim, nega véia, vamos sentar, conversar, resolver nossas pendências, mas separados, né? E aí os dois marcam um jantar e o final da noite acontece o que todo mundo já espera no encontro de ex-casal, né?
E aí, Uma reconciliação. Isso, né? isso, Pode isso. valer ou não, né? E aí a verdade é essa, que aí no final os dois não conseguem se conter e no final a conversa é, a gente não consegue ser amigo de ex. Ou a gente fica junto ou a gente fica separado. Ah, gente, pior que eu acho que isso é meio verdade. Você acha que funciona a amizade com ex, Ivan? Depende do término. Como A amizade, eu não estou falando um né? relacionamento amigável, respeitou, tipo, beleza. Não, Tô falando eu- amizade, não. eu Amizade é aquela mantenho pessoa que você anda amizades. direto e Eu tal. mantenho amizade sim. Olha só, a nossa produção pegou a música aqui, ó. Solta um Que era pouquinho. premeditado. Então vamos colocar Solta a um música pouquinho aí pra gente aí, por favor. Essa é Babalu. É a Babalu. Ah, essa é a Babalu. É aquele abriu o programa. Essa aí foi regravada pelo Léo Santana. Então é a música nossa de carro-chefe. Graças a Deus tá tendo uma aceitação muito bacana aqui com a galera. Com coreografia, com dancinha e... Hoje em dia, quando o cantor faz a música, ele já tem que pensar na dança pra estourar no TikTok. Então, hoje a música tá muito voltada para essa época do TikTok, né? Então os compositores já mandam assim, Marcinho, essa música aqui vai cair muito massa no seu show. Nós já pensamos na dança, já pensamos na coreografia, e aí é rolo e confusão. Então eles já fazem pensando já exatamente nesses esquemas aí. Esse vídeo que tá passando aí, aparece minhas filhas cantando também. É? Esse foi... As pedidinhas, eu falei, ó, os cotoquinhos dele. Elas vão do meu show e falam assim, papai, e aí, que horas que eu vou cantar? Gente, elas são muito desinibidas, né? Elas são Quem super... que essas meninas puxaram? Ah, não sei, gente? deve ser a Mas- mãe. Mas quais são as suas inspirações musicais? Assim, aqueles que você fala assim, gente, eu sou fã desses aqui. Se eu pudesse, eu ia mais dessa vibe aqui. Eu gosto, eu sou muito extrovertido e sou muito tranquilo em relação à vestimenta. Uso muita cor, short, fantasia, época de carnaval. É uma coisa onde a galera Eu te vi vai. de Vandinha, Eu rapaz. já me vesti de Vandinha. Oh! Vandinha, de Mulher Maravilha, de drag, de Alerquina. E a gente não tem essa vergonha, porque a gente tá lá para se divertir. É um pra artista. levar. Exatamente. E aí eu sempre gostei muito do Gabriel Diniz, que infelizmente nos levou, né? Infelizmente já se foi. Gosto muito também do show do Léo Santana. Então essas pegadas mais baianas eu gosto muito. A galera nova que tá vindo, que é Gabriel Diniz não, é Natanzinho. Então a gente faz essa pegada, então a inspiração minha é essa galera. Tomate. E gosta de inventar. Pois é, no Tomate, você desceu lá pendurado, o negócio soltando fogo. O que era aquilo, então, rapaz? a ideia deu isso aqui, ó, deu uma queimadura de Então leve. foi isso aí que queimou sua mão. Exatamente. Gente, então tem uns dias que você tá com a mão queimada, hein? Já tem 2 semanas. 2 semanas. O que aconteceu foi o seguinte, eu desci lá com os fogos, mas o problema não foi os fogos. Meu Deus. Esquentou o negocinho. Na hora que você e quando desceu, eu levou- cheguei, o bombeiro pegou minha mão e ele jogou pra trás. Aí já colou, a pele já foi. E Você eu não- fez o show todinho com a mão sem fritando. sem nenhuma dor, não senti nada. Tava anestesiado da Adrenalina, adrenalina. Adrenalina. E aí, como foi 3º grau, queimou as terminações. Aí foi terminação nervosa, então acabou que eu nem senti dor. Que brincadeira Cantei 1 hora e que- meia, depois fiquei lá, cantei com tomate. Eu vi. E é como se nada tivesse acontecido. Eu ia te perguntar exatamente isso, qual o maior perrengue que você passou em show? Eu acho que esse aí. Eu vi esse descendo pendurado no negócio com as duas Cheio de mãos assim, fogos. soltando os foguetes, os fogos aqui. E por incrível que pareça, minha mãe e minha madrinha quase nunca vão. E esse show eu fiz questão de levar elas e elas ficaram loucas. Meu Deus do céu, porque eu não tinha falado, né? Você não falou o que você ia E falar. aí, não, vamos pro hospital, não queria nem deixar eu ficar lá. Eu falei, não, gente, aqui tá tudo bem. E aí, mas depois eu fui no médico, fiz raspagem, já tá tudo beleza, tô tratando, graças a Deus. Gente, eu não imaginava. Eu, não Isso, peguei, assim, eu rapaz. sou um cara muito tranquilo, eu desço no meio do povo. Essa semana, sábado agora, a gente fez uma formatura de medicina, que eu desci, o povo tira meu boné, joga pro lado, pega... Mas você não vai descer pendurado com Faz foguete cuecão. na mão mais não, né? Com fogos não, Então, né? eu não, vou, não precisa. com foguete eu vou, só não vou esperar o bombeiro pegar minha mão, né? Porque senão vai dar ruim. Ah, mas vamos aproveitar. Então, você falou que uma das suas inspirações é o Tomate. Você Tomate. cantou lá, inclusive. Cantei Manda com uma ele. pra gente. Ele fez um convite super especial pra gente estar com ele lá no trio em Salvador. Olha, que então, legal. assim, pra Aí mim, sim, hein? veio um cara que é inspiração e a gente teve uma troca muito bacana. Ele curtiu o nosso trabalho, elogiou, falou: pô, parabéns pelo trabalho, por você fazer axé, mesmo você não sendo baiano. E ele também não é baiano, ele é mineiro. Ah, é? Pra quem não sabe, ele é mineiro. Também não sabia. Então, assim, é a de lei que a gente sempre faz, né? Te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer denguinhos, fazer declaração de amor. Te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer amor, fazer amor. Sei que um dia vai lembrar
o quanto que eu te quis. Eu sei, você vai ver, mas eu tenho que aceitar viver sem teu olhar. Não posso resistir. E vem pra perto de mim. Faz o tempo parar, faz tudo acontecer. Vou te fazer carinhos até o amanhecer. Tira o pé do chão em casa, vem, vem. Te espero no farol pra ver o sol se pôr. Fazer denguinhos, fazer declaração de amor. Te espero no farol pra ver o sol se pôr. Fazer amor, fazer amor. Elton Oliveira nas Ai, gente, eu adoro. Nossa, eu gosto demais. E é disso, e é assim o show inteiro. A gente sempre joga lá em cima. Agora tem alguns lugares que a gente sabe assim, hoje a galera tá mais tranquila no começo. Então a gente começa com uns pagodinhos, umas coisas mais leves. Mas a hora que entra a loucura... O que é um pagodinho mais leve aí? É aqueles anos 90. Vai pra gente conferir esse pagodinho leve. Essa aqui é pra você que tá em casa, tomando aquele café, lembrando do seu ex, aquele que você sabe, né? Você dá vontade de pegar o café e jogar assim nele? Joga o café nele. Olha só você, depois de me perder. E veja só você, que pena, que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem uns 8, amor. Depois que você para é Tinder. É rolo, né? Você pode fazer o que quiser. Você que tá fazendo em casa, faz aquele stories e manda pra ele. Você jogou fora o amor que eu te dei, os sonhos que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais, que pena. Ai, tá vendo? É muito gostoso. A gente, ó, não fica parado. Não é fica. muita malemolência. Por mais que seja essa levadinha pequenininha, a gente sempre tá com o pezinho aqui. Ah, aqui com a cadeira, parece que tem formiguinha aqui, ó. Aí levanta aquela cervejinha gelada e fala, ei, me largou, né? Deixa eu ser comigo. Agradecer a minha banda, Luciano Lima nos baixos, Léo teclado, Miguelão na percussa, meu parceiro Júlio Batera, Elton Oliveira que tá aqui com a gente, Thiagão, Matheus, meu filho, todo mundo que trabalha com a gente aí. Um beijo no coração de vocês. Suas redes sociais, para quem quiser acompanhar de Arroba perto. Marcio Malemolência, todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, tudo que você quiser lá, Tinder, tudo. Não, Tinder. Opa! A gente agradece a participação do Marcio Malemolência e do Elton Oliveira. Agora, Marcinho, então eu acho que você pode encerrar. A gente tá indo embora com a sua da Babalu aí, que é a que tá bombando e que você só deu um gostinho no começo. Ela também tá nas plataformas digitais. Todas as pra quem- plataformas digitais. Bora lá, então. A gente vai pelo ficando convite. por aqui. Um ótimo fim de semana pra você que tá nos assistindo. Sextou, segunda, a gente tá de volta, né, Ivan? Às 9 da manhã a gente tá aqui. Um beijo, Bora bom fim com de semana. Marcinho. Vem! Pai, vizinha tá pegando fogo, hoje é dia de ficar louco. Eu já vi que ela tá de olho, a bebê tá querendo de novo. No paredão ela joga o bundão, copo na mão, ela tá pra maldade. Balança, balança, jogando a potranca que ela não. O refrão é assim, ó. É vucu vucu, bota bota, uísque, gelo e Red Bull, balançando a latinha com gostinho de babalu. Vucu vucu, bota bota, uísque, gelo e Red Bull, balançando a latinha com gostinho de babalu. No paredão ela joga o bundão, copo na mão, ela tá pra maldade. Balança, balança, jogando.